Olá, seja bem-vindo de volta. No vídeo de hoje, eu e os outros 11 autores do 12x12 vamos responder algumas perguntas enviadas por você, leitor aí do outro lado. Quer conferir nossas respostas? É só ficar de olho no vídeo. Oi, Ana! Primeiro de tudo, eu queria agradecer. Muito obrigada por você ter gostado do meu conto. E sim, eu tenho planos para escrever mais sobre o internato. Na verdade, esse internato ele faz parte de um outro projeto meu, que eu tenho há anos, mas nunca acabei escrevendo. E aí eu decidi pegar ele para poder contar a história do conto lá dentro também, e acabou fluindo bastante. Mas eu tenho muita vontade de conseguir concluir esse projeto e falar sobre novos personagens do internato, e talvez até mesclar com os personagens do conto também, né? Não sei por que não. E então eu espero um dia conseguir fazer isso. Isso vai acontecer, eu só não sei te dizer quando. Não esperava. É claro que todo mundo quer fazer sucesso quando começa algum projeto, mas sinceramente eu não esperava. E eu comecei na plataforma Wattpad, gente, sem saber absolutamente nada sobre a plataforma. Eu fui aprendendo, na verdade, com os leitores que me davam dicas, com os amigos, porque eu realmente não sabia nada sobre a plataforma. A única vez que eu tinha publicado na internet foi no Orkut, e o funcionamento do Orkut não tem nada a ver com o funcionamento do Wattpad. Então, não, eu não esperava que fosse esse sucesso todo, mas eu tô muito feliz que seja, e espero que Poder Estrangeiro continue me rendendo muitas coisas boas, assim como os seus livros sucessores, Singular e A Rainha do Pouco Caso. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Guto, e eu tô aqui pra responder algumas perguntas que vocês, leitores, mandaram pra Tati para mim. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Giovanni. Quem me convidou para participar foi o Vinícius Grossos, e ele me chamou pelo Facebook mesmo e perguntou pra Tati se eu podia, porque na verdade um outro autor desistiu, e eles me colocaram no lugar e eu fiquei responsável pelo mês de novembro. Mas foi tudo pela internet mesmo. Aí depois o pessoal criou um grupo, um chat em grupo com todos os autores pra gente conseguir conversar sobre os eventos e etc. Mas como os contos são individuais, não foi nenhum desafio muito grande, porque na realidade a gente não teve que lidar um com o outro, com a escrita do outro para poder fazer. No final, simplesmente a Tati pegou e juntou todos, e eu acho que deu super certo, porque dá a individualidade de cada mês para cada autor. A idealização foi minha, e eu fui responsável por organizar tudo. Desde convidar os autores até manter contato com eles. E algumas coisas foram resolvidas pessoalmente, mas a maioria foi feita pela internet. Principalmente porque tem autor que é daqui, tem autor que não é daqui, então a internet facilita tudo nesse sentido. Mas o mais bacana também do 12x12 é que no início os autores não tinham certeza de quem seria o outro autor. Eles toparam embarcar na minha, mas eles estavam meio que no escuro, assim. E aos poucos eu fui revelando lá na página do Nem Te Conto, tanto que houve desafio para quem quisesse adivinhar quem eram os escritores e tudo mais. Então foi bem bacana. Eu acho que foi tranquilo escrever com outros autores nesse caso, porque são histórias independentes. E eu acho que no fim das contas o fato de cada autor ter colocado um pouquinho de si fez com que o 12x12 se tornasse bem diversificado. As minhas histórias, no geral, elas têm inspirações de lugares diversos. Às vezes eu escolho falar sobre uma coisa que está me incomodando, ou então sobre uma coisa que eu queria muito que acontecesse comigo, mas que é impossível por diversos fatores. No caso do conto O Garoto de Setembro, eu sabia que eu queria trabalhar com idosos de alguma forma, e que eu queria também mostrar a importância de você escutar as histórias dessas pessoas e ser receptiva. Porque o que acontece? Como eu fui criada pela minha avó, eu sempre fui muito cercada por pessoas da terceira idade, muitos idosos. E quando eu era criança, a maioria dos meus amigos eram os amigos da minha avó. Então a faixa etária dos meus amigos era de 60, 70 anos, o que
acabou fazendo com que eu criasse uma ligação muito forte. E acabou que quando apareceu a oportunidade de escrever esse conto, eu quis colocar aí. Oi gente, eu sou a Larissa Siriane e eu tenho uma perguntinha pra responder aqui hoje. Quem mandou ela foi a Stephanie. Muitas coisas, eu acho que a vida é uma grande inspiração pra mim. De modo geral, todas as coisas que eu leio, tudo que eu assisto, todas as coisas que eu passo na vida e tudo que os meus amigos me contam sempre me servem de inspiração. Então, é mais ou menos isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Oi, Tati. Oi, pessoal do blog Nem Te Conto. Eu tô aqui para responder as perguntas que me fizeram. O que o conto conta aconteceu comigo. Se vocês quiserem saber o que, vocês vão ter que ler o livro. Ela é uma história muito engraçada da minha adolescência. Eu adoro contar essa história porque as pessoas falam, não acredito, aconteceu isso mesmo? Sim, aconteceu. E ela ficou na memória depois de tantos anos, porque isso aí já aconteceu há muito tempo. Porque ela é uma prova de que quando tudo parece perdido, quando você fala, meu Deus, vai dar tudo errado, algo acontece e salva o dia. No caso, salvou a noite. Eu escrevo desde os 12 anos e começou com fanfic. Eu gostava muito de escrever fanfic, mas eu acho que, assim, a pessoa que sempre esteve ao meu lado e que sempre acreditou em mim fui eu mesma, o tempo todo. Porque eu escrevi muita coisa ruim, sim, e todo mundo tá aí pra errar, mas eu nunca desisti de mim mesma, nunca desisti de acreditar nos meus textos, eu sempre insisti, e eu acho que isso é o que fez diferença na minha vida. Então, assim, antes mesmo de conhecer a Carol, antes mesmo de contar pra minha mãe que eu escrevia, que era uma coisa que eu adorava fazer, eu sempre estive ali comigo. Na época das fanfics, no começo foi muito difícil, porque eu cheguei do nada no Orkut, e já tinha um monte de gente fazendo sucesso, e eu queria ter o meu espaço. E no começo foi muito sofrido, né? Já contei essa história, tinha 17 membros da minha comunidade, todos da minha família e eu. Mas eu insisti nisso, eu continuei e divulguei a história, fiz tudo que eu podia, até que quando finalizou eu tinha 3.500 leitores na minha comunidade e os meus tópicos tinham tipo mais de 30 mil comentários. Então é isso, acredite em você, esforce-se muito, o máximo que você puder e esteja sempre do seu lado, é o mais importante. Júlia, como essa foi minha primeira vez escrevendo um conto, eu não sei te dizer se foi mais difícil ou mais fácil do que sobre outros temas, porque eu achei extremamente difícil, foi um desafio pra mim. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido escrever e ter deixado ele do jeito que eu planejava. Eu não senti muita dificuldade nesse detalhe específico, em achar uma característica, porque o mês de junho é um mês que tem bastante coisa acontecendo. Tem a festa junina, tem o dia dos namorados, tem o solstício de inverno, então eu decidi pegar essas 3 grandes características do mês pra mim e embasar a minha história meio que sobre isso, ou tendo alguma relação com isso. E, enfim, eu não sei se o pessoal dos outros meses sentiram alguma dificuldade, acho que tem alguns meses que são mais difíceis, sim. Mas o mês de junho foi bem tranquilo nesse quesito. Provavelmente mudaria toda a questão do nazismo, porque, né, é um passado muito obscuro para a humanidade inteira, eu acho. E foi uma coisa que só prejudicou todos nós, e até hoje a gente vê marca disso na sociedade. Então eu teria apagado essa parte da história. Eu acho que todo mundo que escreve chega a essa conclusão de que você escreve porque você precisa escrever, senão você fica doido. Eu adoro escrever, eu me expresso através de palavras, eu vejo o mundo, muito do mundo através dos livros e eu acabei me apaixonando pelo assunto e sempre escrevi, desde que eu tinha 14 anos, eu escrevia fanfic, na época não tinha esse nome de fanfic, aquele monte de caderninho, né, com historinha e tal. E foi isso, eu acho que foi amor aos livros mesmo. Um amor tão grande que eu quis escrever livros, não só ler livros. Bom, as histórias, elas vão surgindo assim. Então, quando eu comecei a primeira, a segunda ainda não estava na minha cabeça, muito menos a terceira, mas as coisas foram acontecendo e elas foram entrando. E o mais difícil, na realidade, foi encontrar tempo para conseguir escrever isso tudo e fazer as outras coisas na vida que eu tinha que fazer. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. Uma coisa que me ajuda bastante são esses caderninhos aqui. Na realidade, esses aqui são só alguns dos muitos que eu tenho. E eu anoto aqui, eu faço o roteiro, eu anoto as minhas ideias e tento colocar os capítulos que eu quero que aconteça e etc. Bom, a ideia do livro surgiu como 99% das minhas ideias surgem numa noite de insônia,
onde eu estava lá pensando com meus botões nos planos que eu tinha para 2016. O clima de final de ano sempre me faz pensar muito e criar muitos planos, muitas metas, que nem sempre eu cumpro. E aí eu pensei em quais histórias eu iria contar em 2016. E aí eu pensei, nossa, seria muito legal se eu criasse uma história pra cada mês do ano. Só que eu achei, tipo, muito suicídio, assim, digamos, fazer isso sozinha. E eu achei que seria legal convidar uns amigos, e quanto mais melhor. Então eu convidei alguns amigos. E como eu não queria que ficasse, tipo, o Clube da Luluzinha, eu também criei a seleção para descobrir novas pessoas, para conhecer novas histórias, e foi assim que surgiu o 12x12. Já aconteceu sim de pessoas falarem, tipo, menosprezarem os meus livros pela minha idade ou coisas do tipo. Mas eu acho que é bem tranquilo, porque eu não vou obrigar ninguém a ler meu livro, e se a pessoa julga, acha que meu livro não é bom, e pela minha idade, etc., é a opinião dela, e tem muitos outros leitores, por exemplo, você que já leram meus livros e gostam, e recomendo para outras pessoas. Então, assim, é uma situação chata, porque eu acho que a idade não diz nada em relação à sua escrita, muito pelo contrário. E as pessoas que julgam livros por causa disso, eu acho uma besteira danada. Elas deviam ler e julgar pelo conteúdo, e não pela minha idade, a idade que eu tinha quando eu escrevi o livro, nem nada disso. Então eu acho bem tranquilo, e eu simplesmente relevo essas coisas. Muito difícil. Na verdade, eu não tenho um autor favorito, porque eu sou uma pessoa muito de lua, assim, eu mudo de acordo com a lua, literalmente. Mas um autor que é muito importante pra mim, eu sempre cito, é o Sidney Sheldon, porque eu adoro esse cara. Foi esse cara que me fez gostar de ler, pra início de conversa. Então, ele me marca de um jeito diferente. Então, acho que ele é o primeiro, e isso ninguém muda. E agora, um livro favorito, eu não consigo eleger um livro só, sabe? Eu tenho, assim, meus queridinhos, sabe? Tipo, quando eu falo em Young Adult, minhas queridinhas são a Stephanie Perkins e a Kiera Cass. Mas aí a gente pensa em literatura distópica com fantasia, e eu penso na Tahereh Mafi. E, enfim, é muito louco, assim, eu sou meio de lua. Isso aí. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês quiserem, me mandem mais perguntas, que eu vou gravar um vídeo pro meu canal respondendo. E é isso, beijão. Beijo pra vocês e obrigado pelas perguntas. Obrigada a todo mundo que foi nos 2 eventos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Foi muito legal, e eu espero que a gente possa estar presente aí em mais cidades, em mais estados, e se ver de novo no futuro. Um grande beijo pra vocês e até mais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, deem um joinha aqui também. E assim que sair desse vídeo, acesse a Amazon e compre o seu e-book do 12x12. Um beijo muito grande, e a gente se vê no próximo vídeo.